Bom, gente, a paz do Senhor. Eu vou já iniciando aqui, depois o pessoal que vier depois que nós concluirmos o vídeo, fica à vontade de poder assistir. Vou ser muito rápido e objetivo aqui no Salmo 23, no versículo 1, que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A verdade é que Davi está querendo dizer que nada falta porque o Senhor é pastor dele. Ele coloca o Senhor como primeiro lugar, ele coloca o Senhor como guia dele, por isso, nada ele tem falta. A palavra pastor no hebraico, ela tem significados como amigo, companheiro, até colega e também guia. Percebe que Davi está se referindo ao Senhor como guia, porque no versículo seguinte ele vai dizer: guia-me mansamente às águas tranquilas. Ali especificamente Davi ele está querendo citar o Senhor como guia dele, como pastor dele. E percebe que é uma condição, traduzindo seria: se eu tenho o Senhor como meu pastor, então não sofrerei falta. Então não terei falta de nada, porque o Senhor é o meu pastor. É como se Davi estivesse abrindo mão de tudo para colocar o Senhor na frente dele. É verdade, como teria falta de alguma coisa em nossa vida se nós temos o Senhor como o nosso pastor? Como faltaria alguma coisa em nossa vida se o Senhor é o nosso guia? E guia é aquela pessoa que está na nossa frente e nós estamos colados àquela pessoa para poder se submeter às diretrizes daquela pessoa. Para nos submeter, se a pessoa diz, vai por aqui, eu vou por ali, porque ela é o meu guia. Se ela me diz para, eu paro. Se ela me diz continua, eu continuo. Então, se eu tenho o Senhor como o meu guia, como Davi está falando ali, e também é bom e importante a gente citar que essa palavra não é Deus que está dizendo, é o Salmo de Davi. Davi que está falando, o Senhor é o meu pastor. Ele está falando que o Senhor é pastor dele porque ele experimentou com a sua própria vida. É muito complicado a gente dizer que o Senhor é o nosso guia se a gente não experimentar com a nossa própria vida. Como é que o Senhor é nosso guia se a gente ainda não consegue abrir mão das nossas próprias vontades, sabe? Dos nossos próprios planos, dos nossos próprios projetos. É importante deixar que Ele seja o nosso guia, tome a frente de nós, sabe? A gente vem para trás e deixar que Ele tome a frente de nossa vida. É muito importante isso, porque se Ele é o nosso guia, então nós não vamos sofrer falta de nada. Não vai ter falta em nossa vida se o Senhor realmente é o nosso guia. Então essa é a explicação que eu tenho do versículo 1. Vamos depois falar dos versículos seguintes. Mas fique com essa palavra temporariamente. Logo mais nós vamos voltar, seja hoje ou seja amanhã. Eu sei que Deus vai continuar falando conosco. Mas ficamos com essa palavra de Davi. Se o Senhor é o nosso guia, então não sofrerei falta de nada. Tome a frente, Senhor. O Senhor pode assumir a minha frente, o Senhor pode assumir a posição, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Tendo o Senhor como guia, então eu não sofrerei falta de nada. O segredo de Davi é esse. Eu abro mão daquilo que eu quero, das minhas próprias vontades, dos meus próprios caminhos, para deixar com que o Senhor seja o meu guia, porque eu tenho certeza que se Ele for o meu guia, então não sofrerei falta de nada. Então é uma condição. Eu só não sofro falta de nada na minha vida, e quando eu digo sofro falta de nada na minha vida, Deus ele é completo. Ele assume a sua área espiritual, sentimental e material. Então, se eu abro mão das minhas vontades, se eu abro mão dos meus próprios caminhos, colocando o Senhor como meu guia, meu pastor, o meu guia, então eu não tenho falta de nada. Então não sofrerei falta de nada. Por quê? Porque Ele é meu guia. É muito fácil eu querer assumir esse Salmo de Davi, versículo 1 do número 23, dizendo que o Senhor é o meu guia, se eu não provar com a minha própria vida, se eu não experimentar com a minha própria vida. Porque uma coisa é eu dizer que Ele é a palavra de Deus, que é Deus que está nos dizendo, sendo que é Davi que está falando. É Davi que está dizendo, olha só, o Senhor é o meu guia. Ele não diz que o Senhor é o guia de todos, que o Senhor é o pastor de todos. Não, ele diz, o Senhor é o meu guia. Por isso que eu não sofro falta. É por isso que eu não sofro situações na minha vida que me cause um problema tão grande que me queira me fazer parar, que me perca o desânimo, que me faz desanimar, que me perca a paz. Não. Percebe que ele está dizendo, Ele é o meu pastor, Ele é meu guia. É como se Ele te desse, a nós, Ele estivesse dando o segredo.
para a gente não ter falta de nada. Ele diz, se o Senhor for o seu guia, se você abrir mão de tudo da sua vida para colocar o Senhor na sua frente, para colocar o Senhor na direção de tudo, então é certo que não vai faltar nada. E depois ele vai dizer, guia-me mansamente às águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. Ele também vai dizer, guia-me mansamente, me leva ao pasto verdejante. Sabe, uma coisa é Deus querer matar a sua fome, outra coisa é Deus querer te alimentar. Deus sempre quer nos alimentar. A Bíblia diz que é conhecendo a verdade, que é a verdade que nos liberta. E se nós realmente tivermos o Senhor como nosso guia, como vai faltar alguma coisa para nós? Como é possível que falte alguma coisa se o Senhor é o nosso guia? A pergunta é, você está na frente das coisas ou o Senhor está na frente da sua vida? Será que você se colocou numa posição que coloque Deus na sua frente de tudo? Para que Ele tome a direção, para que Ele escolha por você, para que Ele faça por você? Ora, já não diz a palavra buscai o primeiro, o reino de Deus e as demais coisas, e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas? Mas nós temos esse hábito, né? Nós temos esse hábito de carregar a Bíblia, ter a Bíblia debaixo do braço e ter a Bíblia até no celular, que eu também tenho, mas é como se fosse um restaurante, como eu sempre digo, de levar você para o restaurante mais caro do mundo, dizer que eu vou pagar para você poder comer lá. Aí eu digo, lê o cardápio, você vai lá, lê o cardápio, depois que você lê o cardápio, eu digo, já acabou de ler? Aí você diz, sim, já acabei, agora eu falo, vamos embora para casa. Aí você diz, Jefferson, tá ficando doido, acabou de me trazer aqui e mandar eu ler o cardápio, agora tá falando para ir embora? Sim, é porque é isso que o povo está fazendo. O povo está carregando o cardápio, mas não lê. Mas lê e não se alimenta do que tem nele. Esse é o nosso problema. Carregamos o cardápio, que tem os maiores alimentos do mundo, que é a palavra de Deus, mas não nos alimentamos do que tem no cardápio. Por isso que Davi está falando. Davi diz, o Senhor é o meu pastor. Por isso, eu não tenho falta de nada. O Senhor é o meu guia. Por isso que nada vai dar errado. Por isso que a gente entende quando ele vai dizer, ainda que eu passe ou que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Mas é claro, porque quem está guiando ele é o Senhor. Como é possível ter medo das dificuldades ou ter medo das lutas se o Senhor está na minha frente? Se o Senhor é o nosso guia, se o Senhor é meu guia, eu vou temer o quê? O que eu poderia temer se o Senhor está na minha frente? Às vezes eu começo a pensar, se nós temos falta de algo, ou se nosso problema está sendo maior do que a nossa paz interna que Deus colocou em nós, porque Ele é a nossa própria paz, faz-me entender que o Senhor não está na nossa frente. Faz-me entender que ainda assim as minhas próprias vontades, os meus próprios planos, os meus próprios projetos, parece que ainda são prioridade para mim. Porque uma coisa é eu entender o que é certo ou entender aquilo que aparentemente é certo. O diabo não vem com coisas mentirosas, ele vem com coisas que aparentemente são certas para você. Porque senão seria muito fácil identificar que não é de Deus. Não, ele vem com aparência de verdade, ele vem com aparência de vitória, ele vem com aparência de milagre, ele nunca vem com algo mentiroso para você ter certeza que aquilo ali é errado, não. É com aparência, parece que é certo, parece que é bom, parece que é milagre, parece que é Deus. E só vamos identificar se é Deus ou não, como diz Paulo, que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Por isso que eu entendo Davi. Por isso que ele vai dizer nesse versículo do número 23 de Salmos, por isso que ele fala isso. Se eu tenho o Senhor como meu pastor, se eu tenho o Senhor como meu guia, então não sofrerei falta. Então não tenho falta de nada. Como é possível ter falta de alguma coisa se o Senhor é o meu guia? Como é possível perder a minha paz se o Senhor é o meu guia? Como é possível perder o ânimo, a motivação, o propósito, o meu alvo, minha meta, se o Senhor é o meu guia? E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temo mal algum. Por quê? Porque tu, Senhor, estás comigo. Ainda que eu ande pelo vale, ainda que eu passe por situações difíceis, ainda que eu passe por tribulações, eu não vou temer. Por quê? Porque Ele é meu guia. E para terminar, ele chega lá no último versículo, né? Ele diz, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Você percebe que a bondade e a misericórdia estão seguindo Deus, não estão seguindo Davi? A bondade e a misericórdia seguem Deus. Sendo que Davi tomou a frente. Davi está tão próximo de Deus
que é impossível a bondade e a misericórdia não alcançar Davi também. É muito interessante isso. Certamente que a bondade... Olha, é Davi que está falando, não é Deus. Davi está dizendo, certamente que a bondade, estou vindo atrás, e a misericórdia do Senhor me seguirão. Davi está na frente. E Deus é o guia dele. Davi está na frente, a bondade e a misericórdia estão seguindo Davi, sendo que Deus está na frente. Percebe que Davi está tão próximo de Deus, que a bondade e a misericórdia que estão seguindo Deus, certamente vai alcançar Davi. Por quê? Porque Davi está muito colado com Deus. Davi está grudado com Deus. Davi está muito próximo de Deus para que a bondade e a misericórdia do Senhor não venham alcançar ele. E percebe que não é ele que vai atrás da bondade e misericórdia, não. Não é Davi que está subindo no monte para poder alcançar a bondade e a misericórdia de Deus. Davi não está fazendo um jejum para alcançar a bondade e a misericórdia de Deus. Não, não. Davi não está fazendo nada disso. Ele está buscando Deus. Está sendo guiado por Deus. Está próximo de Deus. Por isso que a bondade e a misericórdia do Senhor estão seguindo Davi. Mas ela está atrás de Deus. Mas Davi está muito próximo de Deus. Davi está muito colado com Deus. É por isso que a bondade e a misericórdia segue Davi. E ele termina o versículo, termina o Salmo 23, entregando a Deus tudo aquilo que Deus quer de nós. Ele diz, eu habitarei na casa do meu Senhor todos os dias da minha vida, por longos dias, para sempre e sempre. Essa é a retribuição de Davi. Davi ele termina o salmo dizendo isso. Eu habitarei na casa do Senhor para sempre e sempre. Essa é a retribuição. Que Deus continue te abençoando. Que você possa seguir o Senhor e que o Senhor possa ser o seu guia. Para que todos nós possamos dizer, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o nosso pastor. Por quê? Porque Ele nos guia. Porque Ele está na frente. Que o Senhor possa continuar abençoando. Em nome de Jesus. Amém, gente.